Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. O futuro do seu filho merece uma educação que prepare para a vida. E no Colégio Salesiano, além de todo o espaço e infraestrutura, ele conta com o suporte do Sistema Preventivo de Dom Bosco. Da educação infantil ao ensino médio, cada fase é guiada pela razão, pela fé e pelo amor educacional, que são os pilares de nosso sistema. Matricule seu filho e viva com ele essa jornada única. Acesse salesiano.br e agende uma visita. Matrículas abertas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, daqui a pouco você pode acompanhar esse programa em podcast e logo mais, a partir das 17 horas, reprise também na Plena TV. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024, a previsão do tempo para Campos hoje é de tempo bom, não deve chover, o tempo fica quente novamente, mais um dia de calor, estamos no verão brasileiro e, portanto, hoje não fica quente fica quente, não tem chuva prevista segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Máxima de 34, a mínima de 24 graus prevista para hoje. E neste momento, Campos registra 26 graus. Só para conferir aqui as imagens de hoje da cidade, mas o sistema está fora do ar. Campos tem neste momento 26 graus. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, a gente volta a abordar aí o tema que toma conta de todos os canais, de todos os posts aí, falando sobre essa crise da LOA em Campos. Hoje, mais um dia de impasse vivido ontem, onde houve aí até o lançamento de um decreto de calamidade pública orçamentária, vamos falar sobre ele hoje, e a gente conversa daqui a pouco com a Kelly Mendonça, coordenadora da Fundação CDL, vem para falar sobre a história, sobre os serviços, a importância desta instituição para os jovens, para os adolescentes e também os riscos com esse impasse da LOA travada na Câmara, o que pode impactar nessa instituição, nessa OSC. Então, Kelly, já vamos trazer o seu bom dia, mas de antemão, bem-vindo e obrigado pela presença aqui nesta manhã com a gente. O programa tem o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e toda a região, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, você acessa aí não só os resultados de exames, mas todo o histórico e muito mais. Aproveite. Baixe o aplicativo hoje, é gratuito na sua lojinha de app, Laboratório Plínio Bacelar. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque justamente esse assunto que a gente acabou de falar agora,
Campos decreta calamidade pública orçamentária por não votação da LOA 2024. Decreto assinado pelo prefeito Vladimir Garotinho foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial desta quarta-feira. Programação do Farol pode ser cancelada em função da LOA. Além do Farol, shows em Lagoa de Cima também podem ser cancelados. Conselhos e entidades filantrópicas marcam ato em frente à Câmara. Ato público em defesa da aprovação do Orçamento 2024 será hoje. Empresas de ônibus de Campos preocupadas com a situação da LOA. Tudo gira em torno dessa lei orçamentária anual, né? Então, todas as manchetes e todos os assuntos estão, né, pertinentes a esse impasse que virou aí essa LOA. Sem energia, Câmara não debate LOA e também não faz sessão. Estava previsto para ontem a primeira sessão para tratar aí do debate da LOA, né? E de fato não aconteceu. Logo no início, né, chegou a começar inclusive transmissão pela TV Câmara, mas logo nos primeiros minutos aí dessa audiência pública, né, a energia faltou e mais, segundo as informações, o serviço pode ter prejudicado também esse causado dano no gerador de energia, que foi acionado na hora, mas não funcionou, e a Câmara ficou, inclusive, sem expediente, segundo o presidente, ficaria sem expediente. Está ainda no portal folha1.com.br, ciclofaixas prometem segurança e fluidez, mas não agradam a todos. Rodrigo Bacelar ocupado com, entre aspas, atritos na capital, que refletiram em Campos. Está no ponto final do jornal e também no portal Folha 1. Colisão entre carro do IMTT e da Defensoria Pública deixa 2 feridos. Castro sanciona orçamento de 104,6 bilhões para o exercício de 2024. Temporal interdita 3 espaços de valor histórico dentro do Museu de Campos. O temor é da possibilidade de outras precipitações climáticas de verão. São Francisco do Itabapoana celebra 29 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 18. E para fechar, nova negociação dará desconto de até 70% para a dívida ativa com a União. Educação convoca mais 80 professores substitutos e homem é espancado por suspeita de estuprar jovem de 15 anos com deficiência. Essas e outras manchetes e notícias estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer aqui o bom dia da nossa convidada, Kelly Mendonça, coordenadora da Fundação CDL. São 7h15. Kelly, bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui nesta manhã de quinta-feira, seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui falando com vocês nessa manhã. Mais uma vez, obrigado pela presença e o sacrifício de estar aqui logo cedo, nenenzinho, então a gente agradece muito aí a boa vontade e um momento importante para a gente entender um pouco mais, não só sobre o funcionamento, sobre toda a identidade, sobre toda essa função da Fundação CDL, mas como também, sobretudo, a gente entender um pouco mais os riscos que a falta da votação da LOA, né, pode trazer para esses projetos. E eu quero trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves com a gente e, claro, com, né, todo esse aparato aqui para a gente fazer esse programa de hoje. Rodrigo, fica à vontade e a gente faz os comentários e também todos os bastidores dessas movimentações aí da LOA e de grupos políticos ao final do programa. Rodrigo, bom dia, muito bom poder contar com sua presença aqui sempre, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, um bom dia especial à nossa entrevistada Kelly, a todo mundo que acompanha a gente em 98.3
não só aqui na cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos, né, de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, todo mundo que acompanha a gente também pelas redes sociais, né? Então, agradecer a companhia de todo mundo. A gente vem aí nessa jornada para trazer para a população um pouco desse trabalho desenvolvido pelas 13 OSCs que recebem hoje recursos pelo CMPDCA, né? Lembrando que, além dessas 13 OSCs, tem várias outras instituições que hoje não sabem como vai ficar essa questão do orçamento, né? O prefeito já fez uma reunião dizendo que sem o orçamento não tem como efetuar o pagamento no mês de janeiro, e a Fundação CDL é uma dessas instituições. A gente já até falou um pouquinho sobre o trabalho que a Fundação CDL desenvolve, por exemplo, em parceria com a PAP. A Naira, quando esteve com a gente aqui no programa, ela falou, né, da importância da parceria que é feita com a Fundação CDL para qualificar, né, as jovens com deficiência. Mas a Fundação CDL, ela desenvolve vários outros trabalhos, né? Não só voltada à criança e adolescente. A gente já viu a atuação da Fundação CDL em campanhas. Então, a gente vai entender um pouquinho, mostrar para a população um pouco desse trabalho da Fundação, né, que tem aí várias atribuições, por exemplo, na qualificação profissional de atendimento no comércio, né? Acaba sendo um suporte também para os lojistas da nossa cidade, mas, acima de tudo, ela beneficia a sociedade como um todo, né? Quando, por exemplo, ela prepara esse jovem para o futuro, né? Evitando que ele tenha contato com tantas coisas que a gente sabe que existem hoje na nossa cidade, não só na cidade, né? Mas tantas situações de riscos que esses jovens são colocados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, claro, entrar em todo esse impasse da LOA, né? Como você falou, o prefeito decretou calamidade pública orçamentária, né? Ele gravou um vídeo ontem, inclusive, falando, explicando para a população do que se trata a calamidade pública orçamentária, até para as pessoas entenderem que não é que não tem recursos, não tenha o dinheiro para poder fazer suas ações, mas são situações diferentes. Ele vem falando isso, inclusive, na audiência pública em que ele esteve na CDL no dia 27, a Kelly participou, inclusive, ele falou também sobre isso, né? E tem todos esses desdobramentos jurídicos, né, Cláudio, que a gente agora espera aí ver qual vai ser o desfecho, já que não há hoje nenhuma sinalização de diálogo entre os grupos políticos, até mesmo porque a corda tem esticado cada vez mais, fica a expectativa, então, para que essa decisão venha da Justiça, e, inclusive, eu tive em contato com o TJ ontem, e o TJ nos respondeu dizendo que a ação movida pelo CMPDCA já está pronta para decisão do juiz. Então, pode ser que essa decisão saia, né, entre hoje ou amanhã, é a expectativa, né? E, além dessa ação movida pelo CMPDCA, também os vereadores da base entraram com mandado de segurança, pedindo também à Justiça aqui em Campos para que intervenha nessa situação. O que a gente está sempre falando, independente de quem está certo, de quem está errado, a disputa política para a gente pouco importa nesse momento, e para as instituições também. O que elas querem é ter segurança para poder trabalhar, para poder se planejar. Na verdade, elas fizeram um planejamento muito rigoroso no ano passado, cumprindo o edital, cumprindo várias questões, para que esse ano elas pudessem começar o seu trabalho com uma certa segurança, e, infelizmente, né, hoje elas sequer sabem aí como vão arcar com suas despesas. Então, é por isso que a gente tem trazido aqui a OSCs, como a Fundação CDL, mas eu acho que mais que a gente falar desse temor, a gente também, nesse momento, aproveita para mostrar para a população a importância que essas OSCs, como a Fundação CDL, tem para a nossa cidade, né, principalmente nesse atendimento a crianças e adolescentes. Então, esse é o motivo para a Kelly estar aqui com a gente tão cedo, com o bebezinho pequeno, como você falou, né? E agradecer a ela, porque nós tínhamos hoje previsto uma outra entrevista, mas o nosso entrevistado a Kelly seria a nossa entrevistada da terça, e aí nós tivemos um imprevisto. Eu liguei para ela ontem já à tarde, pedindo a ela se tinha como antecipar, e ela gentilmente atendeu a gente. Então, agradecer desde já a disponibilidade da Kelly por estar aqui com a gente. Ô Kelly, e com o bebezinho novo já sabe, né? Para dormir já é complicado. Me conta aqui, como é que essa estrutura, como é que é um pouco da história, da sua história com a Fundação CDL, e também um pouco da história da Fundação CDL, para que as pessoas que não têm nenhum conhecimento, por exemplo, possam entender a importância dessa fundação, por favor.
Bom, primeiramente, depois de agradecer, eu quero parabenizar o programa por abrir esse espaço para as entidades, porque às vezes o próprio município ele não conhece o trabalho que é realizado. Apesar de a gente ter uma articulação, né, com toda a rede socioassistencial, que são os CRAs, são os CREAs, mas a população que geralmente não procura esse serviço, ela fica sem saber, de fato, as entidades que realizam esse trabalho na cidade. Então, de uma certa forma, é um espaço para a gente estar apresentando um pouco do nosso trabalho, é claro que de forma resumida. A gente já deixa aí o convite para quem quiser conhecer o espaço, na Fundação CDL, fica ali na 7 de setembro, em frente à própria CDL, que é a nossa mantenedora, né, ali no centro de Campos. E também, posterior a isso, né, falar realmente sobre o tão impactante que será para as organizações esse impasse aí da não assinatura da LOA. Bom, a minha história com a Fundação, eu fui convidada em 2017, né, pelo atual, então, coordenador, que era o Anderson, a integrar a equipe técnica como pedagoga, e eu aceitei. No momento eu estava disponível, deu para coincidir com um outro trabalho que eu estava, então eu aceitei e me apaixonei pelo projeto porque a gente trabalha com juventude e o brilho no olhar de quem trabalha com jovens é muito diferente, porque a gente vê ali muito potencial, a gente vê muita disponibilidade, muito desejo de aprender, muito desejo de ser alguém, mas a gente também se depara com muitas situações de vulnerabilidade. Mas acompanhar esse processo de transformação de quando o jovem chega e como ele está e quando ele consegue a oportunidade é uma coisa que não tem preço. Então, em 2019, eu recebi a proposta de assumir a coordenação, né, dos programas e projetos da Fundação, e eu estou até hoje aí implementando mais espaços, né, para que esses jovens tenham mais oportunidades de se tornarem aí os protagonistas, né, da sua própria história. Inicialmente, a CDL Campos, né, conhecida aí como a Câmara dos Dirigentes Lojistas, ela sempre se preocupou de realizar um trabalho que pudesse favorecer a população, né? Aí, com o seu trabalho de responsabilidade social, ela sempre se engajou em atividades como arrecadação de alimentos, distribuição de água potável quando tem as enchentes, distribuição das cestas básicas. Então, assim, o comércio ele sempre se uniu com essas ações de responsabilidade social, ela sempre foi muito atuante. Mas chegou um determinado momento que, enquanto uma entidade que trabalha com o comércio, né, com os lojistas, com os empresários, percebeu-se que podia fazer algo mais, né, pelo município de uma forma mais consistente. E sair só dessa parte assistencialista, né? Poder implementar mesmo algo que fosse mais duradouro e que a gente conseguisse ver mesmo a transformação sendo realizada na sociedade. Foi aí que, né, lá atrás, eu ainda não fazia parte, foi implementada a Fundação CDL, que ficou com uma parte social da CDL. Então, assim, é até bom a gente separar, porque quando a gente fala de Fundação CDL, as pessoas acham que é a mesma coisa. Né? Não, se trata da parte social da CDL, onde funcionam os programas, os projetos, e tendo a nossa CDL como a nossa mantenedora, né? E aí, a partir disso, o primeiro programa a ser implementado foi o programa de Jovem Aprendiz, né? Foi, na época, até da gestão do seu Joilson, né? Da Barcelos, idealizou junto com todos, na época, o presidente Marcelo Areias, enfim. Teve essa implementação do programa Ação Aprendiz no município e de lá para cá a gente não parou de abraçar novos projetos. Foi quando surgiu o Boa Juventude. O programa Ação Aprendiz, ele já encaminhava diretamente a partir da rede socioassistencial, que é importante falar dessa articulação com o município,
quando a rede socioassistencial, que é o CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, essa rede ela já faz uma peneira, né, a partir dos inscritos lá no Cade Único, para priorizar, né, que os jovens que estejam, né, em vulnerabilidade social, eles tenham mais oportunidades. Porque, né, o próprio nome já diz, eles estão em situação vulnerável. Então, a prioridade sempre foi para esse público, né, para que eles tivessem mais oportunidade. Principalmente porque é um público que já sofre tantas violações de direitos. Então, assim, oportunizar esse momento de transformação através do conhecimento do trabalho é o que prioriza a nossa missão, né? Nos projetos que a gente realiza. Então, a partir desses encaminhamentos, para a gente já preparar para o mercado de trabalho, a gente percebeu que os jovens que a gente encaminhava diretamente, sem passar por um processo antes de maturidade, de trabalhar conhecimentos, habilidades básicas, competências básicas, até chegar mesmo àquela parte técnica, a gente percebeu que era necessário. Foi quando surgiu o projeto Voe Juventude. O projeto Voe Juventude tem o objetivo de capacitar esses jovens com uma idade um pouquinho mais novo, para quando surgir a vaga, né, no comércio, nas empresas, esse jovem já tenha passado por uma experiência, né, e esteja mais pronto, mais apto, né, mais maduro para ingressar, ao invés de ir diretamente. Então, hoje, o projeto, em 2019, a gente submeteu, esse projeto já acontecia, bancado pela própria fundação, né? Mas, graças a Deus, em 2019, a gente submeteu ao edital, né, do CMPDCA, e foi aprovado, e estamos até hoje aí com esse projeto atuando. Então, esse projeto contempla jovens de 14 a 18 anos incompletos, atende a prioritariamente a gente atendia os bairros ali de Matadouro, Portelinha, Jockey, Novo Jockey e Penha. Né? A partir desse ano a gente vai ampliar, porque a gente já está com esse público há bastante tempo, que é feito um estudo, né, das áreas mais vulneráveis e locais que ainda não existem projetos para desenvolver nesse perfil, né, de formação profissional. E aí a gente atende a 60, né, pelos turnos da manhã e turno da tarde, com esse objetivo de fazer esse desenvolvimento inicial, né? Os adolescentes chegam com 14 anos, eles ficam com a gente durante um ano, com esse desenvolvimento, essas habilidades. É uma atividade bem prática, é algo que se assemelha muito ao que eles vão encontrar no mercado de trabalho, porque o nosso objetivo é que eles, de fato, eles não tenham surpresas, né, quando eles estiverem lá atuando. E nós temos, esse projeto funciona todos os dias, né, de segunda a sexta, no contraturno escolar, com aulas de informática, voltado ao atendimento ao cliente. Esse ano a gente inovou com uma disciplina específica de mídias digitais. A gente vai trabalhar com esses jovens todas as estratégias e ferramentas digitais para ele dar suporte ao lojista, ao empresário, porque foi algo, sabe, Cláudia, é uma novidade que foi muito solicitado pelas empresas na pandemia. Na pandemia, o perfil procurado, né, pelas empresas para esses jovens era um perfil de jovens que soubesse mexer nas redes sociais. Eles se viram num cenário desconhecido, né, muitos empresários, né, e que faz parte do mundo da juventude. Então, assim, mexer nas redes sociais, produzir um marketing ali, a própria venda, né, online, o e-commerce, é algo que deu um boom, né, na pandemia. E diante dessa demanda, a gente
se viu na necessidade de incluir especificamente esse treinamento para os jovens. Então, é uma novidade que a gente estava trazendo para agora, para o ano de 2024, previsto no projeto, no plano de trabalho que ainda não foi assinado. Vale ressaltar ainda que nós temos, além desse público que já é vulnerável, nós temos um público que a gente chama de prioridade alta. O que seria esse público? São o público que realmente já passou por alguma situação de risco, são encaminhados pelos conselhos tutelares, alguns encaminhados pelo próprio Ministério Público. Então, são um público que a gente tem de prioridade alta, que aguardam na fila de espera para estar nessa parte de desenvolvimento dessas potencialidades para conseguirem, através do trabalho, mudar essa realidade em que eles estão. Então, para nós, é muito angustiante, porque já temos uma demanda reprimida muito grande. Eu acredito que todas as OSCs que tenham passado aí por vocês tenham falado dessa demanda reprimida, porque é uma demanda muito grande. A gente tem um município muito populoso e que vem a reforçar a importância das OSCs, porque é impossível um município dessa grandeza atender a toda essa demanda sem as OSCs como parceiras. Então, assim, nós sabemos da nossa responsabilidade enquanto entidades, somos fiscalizados, monitorados, todas as instituições são muito responsáveis, nós prestamos contas mensalmente, idealizamos aí esse projeto desde sempre, né? Essa proposta desse plano de trabalho para 2024 já está pronta desde o ano passado. Nós tivemos folga para trabalhar, porque o presidente desse ano, que está assumindo o conselho, um presidente muito atuante, que tem um bom diálogo com todas as partes, que é o Leon Gomes, ele conseguiu para a gente a extensão de 10 meses para 12 meses, né, para que essas entidades continuem com vínculo com essas crianças com PCDs, os adolescentes. Porque, veja bem, o período das férias escolares, janeiro e até julho, é o período em que o jovem fica mais ocioso. É o período em que esse jovem ele tem muitas ofertas, né? Esses jovens passam por muita situação de insegurança alimentar. E daí, a gente sabe das facilidades que são ofertadas a eles. Então, sim, é urgente que a gente tenha esses jovens próximos a gente. E daí eu posso compartilhar uma experiência muito impactante nesses últimos meses, quando uma jovem nossa ficou desaparecida por 2 meses. E a avó dela, que tem a tutela, né? A mãe é falecida, o pai já frequentou o sistema prisional e a avó está com a tutela dessas jovens. E nós tivemos o privilégio de receber uma delas, né, no projeto Voa Juventude. Essa jovem teve desaparecida por 2 meses, em torno de 2 meses, e essa avó nos procurou, não procurou nenhuma outra rede de apoio, ela nos procurou como local de confiança, em qual ela sente segurança de compartilhar a situação que ela estava vivendo. Eu acompanhei ela em todos os órgãos, conselhos, delegacia, né, para fazer o registro de ocorrência, mas enfim. A questão é que essas jovens estavam em poder do tráfico e nós conseguimos o retorno de uma delas. E essa jovem necessita do nosso projeto, porque agora, por exemplo, ela não está na praia. Essa jovem ela está sob, né, o acolhimento dessa avó com todas as forças que ela puder para que ela não retorne ao local que ela estava, mas ela precisa estar fazendo algo. Ela precisa de um projeto que ela consiga ver futuro, que ela tenha expectativa
expectativas de que a vida dela vai mudar. Então, são de jovens assim. É claro que não são todos os casos, mas se tratando de um público vulnerável, é fundamental que esse trabalho não tenha interrupções, né? Porque nós não estamos lidando com números, nós estamos lidando com vidas, e vida pede urgência, né? Deixa eu trazer o Rodrigo aqui nessa conversa também, ele está acompanhando isso bem de perto. Aliás, ele é o editor, chefe de política do jornal Folha da Manhã, e é titular dessa bancada, né? E está acompanhando isso, inclusive, dos dois lados, né? Tanto aqui no programa com as OSCs e com a situação e com a oposição também, todos que já passaram por aqui, ele também acompanha o dia a dia desses bastidores. Rodrigo. O depoimento da Kelly é muito forte, muito importante, né? Que a gente fala que a gente às vezes a gente conhece o trabalho da Fundação CDL, como ela falou, muita gente confunde propriamente dito com a CDL, que é a mantenedora, né? Que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, que completou 60 anos, e a CDL, ela, apesar de ser uma entidade de classe, ela nunca agiu apenas como uma entidade de classe, ela sempre cumpriu um papel muito importante na sociedade, nas principais discussões que a gente sempre participa. A gente vê a CDL, defesa dos royalties, nas enchentes, como a Kelly citou, e várias outras situações, e não tem sido diferente agora nesse impasse, né, da LOA, quando abriu as portas da sua entidade para que essa audiência realizada, convocada pela Comissão de Legislação Participativa e convocada pelo prefeito a partir da comissão, pudesse acontecer na CDL. Mas eu queria que a Kelly falasse um pouquinho, a gente vai falar mais sobre o projeto Voos de Juventude, que, pelo resumo que a Kelly fez, tem uma grandiosa importância, porque, como ela falou, oportunizar esses jovens a possibilidade de visualizar realmente o futuro e, acima de tudo, trazer para eles ferramentas que geralmente o jovem se sente atraído. Porque primeiro não adianta você criar, às vezes, um projeto em que esse jovem não vai se sentir pertencente àquele espaço, né? Então, o que a Kelly falou é muito importante, e a gente vai voltar a falar sobre esse projeto mais à frente, quando a gente for falar mais um pouco sobre a LOA, até para as pessoas entenderem, mas eu queria que a Kelly falasse da Fundação como um todo, Kelly, porque as pessoas às vezes estão colocando as OSCs como assim, são dependentes da prefeitura e por isso estão se manifestando. Só que o projeto que a Kelly está falando, o Boa Juventude, é só um braço de todos os programas e projetos que a Fundação CDL desenvolve. E ela tem a mantenedora, que é a CDL. E aí, você ter o suporte que é do Conselho Municipal, porque as pessoas também pensam que o dinheiro que vem é só do poder público, só da prefeitura, e não é. Muita gente já explicou isso aqui. O dinheiro que está no Conselho vem do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, que é algo muito maior. Estou te interrompendo, e também das doações do imposto de renda, né? Exatamente, né? De multas judiciais, né? Às vezes, em várias outras circunstâncias, outros tipos de editais e outros tipos de financiamento que às vezes são abertos e são direcionados ao fundo, né? Que eu já vi até vereador confundindo o Fundo Municipal da Infância e Adolescência com a Fundação Municipal da Infância e Juventude, que são coisas diferentes. Por exemplo, teve vereador falando na Câmara, mas na LOA só tem tanto para a Fundação Municipal da Infância e Juventude voltada às entidades, mas não é isso. O dinheiro é o fundo municipal e não da fundação. Então, assim, há uma certa confusão, às vezes, até por parte de quem deveria conhecer o que está sendo colocado na LOA, para se discutir. Então, assim, essas coisas precisam ser colocadas para a população entender. A gente vai falar mais... Aliás, confusão é que não falta agora, né? Exatamente. A gente vai falar mais à frente sobre essa questão da LOA, mas eu queria que a Kelly falasse um pouco sobre a Fundação, Kelly. A CDL tem 60 anos, a Fundação, eu quero crer que não seja desde o início da própria Fundação da CDL, né? Não confundir. A Fundação CDL é novinha. Exatamente. Mas ela surgiu dessa necessidade, vamos dizer assim, de dar um suporte ao comércio de forma geral, né? aos comerciantes, mas à sociedade também. Eu me recordo da Fundação CDL dando cursos de qualificação, por exemplo, lá para trás, para os próprios comércios, para os próprios atendentes do comércio, né? Independente desse projeto. Eu lembro de parcerias com o Senac, Senai, não, acho que o Senai, não, o Senac, eu acho, parcerias que foram feitas lá atrás,
justamente que as pessoas falavam assim, não vou no comércio de campus, que as pessoas não sabem atender, né? Não atendem bem. E aí a gente via que vocês tinham, lá atrás, pelo menos eu lembro, quando eu conheci a Fundação CDL, que surgiu meio com essa proposta. O que é ofertado, além desse projeto que você falou, Boa Juventude, o que é a Fundação CDL? De que forma ela atua? Ela pode, por exemplo, receber doações, que sejam encaminhadas a instituições? Como é que é esse trabalho? Então, a Fundação é mais novinha, surgiu com essa ideia que eu falei sobre desenvolver algo que fosse mais constante, né? E não apenas momentâneo em alguma situação de calamidade pública, por exemplo. Surgiu da necessidade de qualificar mão de obra para o próprio comércio, ou seja, né? Mas assim, com esse público jovem, porque aí seriam duas atuações, né? Além da responsabilidade social, da oportunidade para esses jovens se desenvolverem, ao mesmo tempo qualificando para que as empresas tenham esse suporte de qualidade mesmo, porque o atendimento ao cliente sempre é um questionamento muito forte, né? E graças a Deus isso está melhorando e esse é o trabalho que a gente desenvolve com eles. A Fundação também tem o programa Escola de Vendas. Esse programa Escola de Vendas tem essa visão de qualificar equipes também que já atuam no trabalho, não só para quem está entrando, mas para os empresários, para os gerentes, para os atendentes. Ela trabalha com palestras, cursos de qualificação, os treinamentos nas empresas, não só as parceiras, mas a quem chamar. Nós temos um banco de dados aí também para PCDs, a partir desse trabalho para parceiro, né, com a PAP, que não é financiado, né, por órgão nenhum. A Fundação abraçou essa causa porque entendemos que se a gente fala de oportunidades, ela não tem que ter definição, né? Oportunidade é para todos. E a gente entendeu que chega uma hora que esse público precisa sair dessa redoma de proteção e encarar a vida. Então, é claro que existem PCDs com limitações maiores, mas a gente conseguiu identificar muitas possibilidades em muitos PCDs que recebiam tratamento terapêutico na PAP, mas ele poderia normalmente estar atuando no espaço de trabalho. Foi isso que a gente fez. A gente faz esse recrutamento, né, com esse público da PAP e a gente qualifica através do projeto que a gente titulou aí Eu no Mundo do Trabalho, em que a gente realiza o processo de inclusão verdadeiramente, porque a gente acolhe esses jovens PCDs da PAP junto com a nossa classe de alunos, de jovens típicos, né? Então, a gente faz a inclusão de verdade e a gente entende que cada um faz a sua parte, né? A Fundação não faz o tratamento terapêutico e o suporte, né, terapêutico que a PAP realiza, mas faz a capacitação profissional, que é a nossa pegada, né? Então, existe esse projeto Eu no Mundo do Trabalho. Esse projeto, por exemplo, como você falou, ele é puxado pela própria mantenedora, no caso, que é a CDL e outros parceiros. Exatamente. Então, é uma parceria institucional, né, interinstitucional. A PAP não nos paga nada por isso, a gente não cobra nada a PAP por isso. A gente abraçou esses jovens pela causa e nós disponibilizamos a nossa equipe, né, de educadores, a nossa equipe técnica, que conta com psicólogo, assistente social e pedagogo, para trabalhar em prol desse público. Então, a gente é um projeto que não é financiado por órgão nenhum. E eles frequentam a fundação ou vocês que vão? Eles vão à fundação? A própria fundação. Esse treinamento é feito na fundação? Na fundação, exatamente, na fundação. Eles vêm 2 vezes na semana, eles seguem os dias de tratamento terapêutico na PAP, né? Importante, trabalhar psicomotricidade, todas as outras
peculiaridades, né, que eles precisam. E 2 vezes na semana eles estão conosco para essa capacitação e com certeza a Naira já deu a notícia boa de que isso já rendeu frutos e a gente já tem jovem trabalhando a partir dessa parceria, né? E temos outros aí em processo seletivo para novas entrevistas. Então é uma coisa que foi muito feliz essa parceria, porque... É recente essa parceria? Oi? Ela é recente, essa parceria? Foi, se eu não me engano, em abril ou maio do ano passado. Ah, bem recente, né? Então... 4 meses depois a gente já tinha o primeiro contratado, que é o William, que hoje está atuando aí no Dom Atacadista. Né? A gente tem outros aí engatilhados no processo seletivo, mas é surpresa, mas aguardamos também colher bons frutos. Enfim, além dessa parceria, nós também apoiamos, abraçamos e apadrinhamos o projeto Caneca, que fica lá no Parque São Silvestre. É um projeto que trabalha com jiu-jitsu de crianças e adolescentes. Nós temos quase 100 alunos lá. A gente conheceu o projeto Caneca, eu conheci particularmente, porque o meu sobrinho Leon, ele é atleta do jiu-jitsu, nós acompanhamos ele desde pequenininho, ele é campeão aí, trouxe várias medalhas aqui para Campos, né? Foi para fora, agora ganhou esqueci o nome do lugar aí, enfim, nas Arábias, ele ganhou, trouxe a medalha, e é algo que Oi? Exatamente. Ele trouxe o título aí de campeão e é só orgulho para nós. Então, a gente sempre esteve muito próximo do esporte. E a gente conheceu o projeto do Caneca num galpão com uma população extremamente vulnerável e ele muito sozinho, né? Só ele como professor e com tantas demandas que a gente sabe que um projeto... Porque é diferente você pegar um jovem e só realizar algo sem entender todo o contexto e trabalhar esse jovem de forma integral. Atuando numa comunidade tão violenta como nós tivemos, com a ajuda dele, por ser dali cria do local, então tivemos uma acessibilidade fácil através dele. Então, a Fundação CDL hoje disponibiliza aí todo o suporte técnico para esse projeto. Nós fazemos acompanhamento psicológico com essas crianças. Ele se via muitas vezes com situações até levadas por meninas que ele não sabia como, né, reagir. Ele como um professor lá, todo bruto, e as meninas trazendo, tio, aconteceu isso, e ele não sabia o que fazer. Então, as famílias sem assistência, vários direitos que elas poderiam ter, que elas não sabiam para onde ir. Então, a assistente social fez o cadastramento de todas as famílias, viabilizou vários benefícios que elas têm direito e não tinham até então. Atendimentos psicológicos, muitos jovens quase saindo do projeto por envolvimento com bebida, uma fase difícil de adolescência. Então, a gente conseguiu resgatar jovens que estavam indo muito para essa questão de baile, da bebida. E um deles, graças a Deus, retornou ao projeto, foi para fora, ganhou medalha. Então, assim, a equipe técnica dá todo o suporte. A gente também distribui cestas básicas para essas famílias mais vulneráveis. Todo o trabalho realizado pela Fundação com o apoio da nossa mantenedora. Então, assim, o Projeto Caneca é um queridinho nosso, que nós apadrinhamos e estamos lá dando esse suporte. Em outubro, agora, a gente realizou mais um ano de festa do Dia das Crianças. A gente levou muito brinquedo, muitas ações lá para eles, envolvendo toda a comunidade, né? Porque aí acaba nem só os alunos do projeto, acaba toda a comunidade participando, e isso é muito legal. Então, é um queridinho que a gente tem, que é o Projeto Caneca. E a gente já deixa o espaço aberto aqui para que você depois fale com o Caneca para ele estar com a gente aqui, para ele falar um pouco mais sobre esse projeto, essa iniciativa. Claro, com certeza, com certeza. Então, a gente dá esse suporte técnico. Nós temos outros projetos também que vai acontecer agora em São João da Barra. Nós submetemos um edital lá para a Anglo América, uma das empresas do Porto do Açu.
E com esse projeto de mídias digitais, acreditando que o município vizinho, por ser um município menor, muitos jovens, muitos sem oportunidades, já tem menos empresas para ingressar como aprendiz. Então, a gente pensou num projeto em que esses jovens pudessem, antes de ingressar no mercado de trabalho, terem uma oportunidade de trabalharem de casa mesmo com seu celular. Então, esse projeto digital vai possibilitar que o jovem consiga prestar consultoria para empresas, enfim, para pessoas físicas, prestar consultoria de serviços digitais, né? Gravação de reels, de marketing, impulsionar o Instagram, a venda online. Essa capacitação é para que esses jovens tenham também, assim como o público do Voz Juventude aqui de Campos vai ter. A gente passou nesse edital aí da América e a gente vai começar agora, já começamos em janeiro o recrutamento dos jovens, vai começar agora em fevereiro as aulas lá no polo do IFE, né, que é um parceiro que cedeu o espaço, o município conseguiu lá esse espaço cedido e a gente vai atuar aí. A gente também atua com aprendiz em São Fidélis, nós temos jovens aprendizes lá no polo de São Fidélis, usando lá o espaço do CEDERJ, parceiro, do PAITEC. Então, já tem esses projetos em andamento. Tem um projeto da Dona Euzia, uma artesã maravilhosa, nossa educadora social. O projeto Mãos que Transforma. Ela é uma artesã que trabalha com argila, né? Faz várias peças lindas, foi para fora aí, levando o nome de Campos. E a gente realiza esse trabalho. Estamos fechando um grupo agora de pais, né? Através do serviço de convivência, para que esses pais consigam, através disso, não só realizar um trabalho terapêutico, porque mexer com argila tem essa característica de terapia, como também conseguir uma renda através dessas peças, né, que podem ser expostas e vendidas. Então, tem muita coisa acontecendo aí na Fundação. Fora isso, a gente foi sede, né, na pandemia, da arrecadação das cestas básicas na vacina. Não sei se vocês lembram, né? A CDL foi a instituição escolhida para fazer, foi o polo de arrecadação dessas cestas e distribuição. A gente distribuiu essas cestas aí para várias classes que sofreram, né, com a pandemia, músicos, esses vendedores ambulantes. A gente fez parte garçom, né, por exemplo. Garçons, muitos que perderam, né, seus empregos, estavam temporariamente parados com a pandemia. A gente foi polo de distribuição e estamos na ativa. Recebemos ainda doações de livros. Estamos para montar uma biblioteca aberta ao público. A gente já recebeu muitas doações de livros. Já coloco aqui também mais esse anúncio aí para a população, de que a gente recebe doações de livros excelentes. Inclusive a gente tem para a área de direito, de medicina, enfermagem. A gente recebe muito livro de cursinho, com a intenção de não só nossos jovens terem acesso a esses livros para se preparar para um pré-vestibular, para um Enem, como vai ficar aberta a toda a comunidade. A gente só está ainda correndo atrás de verba financeira para a gente melhorar as instalações dessa biblioteca, para que a gente possa receber o público de fora e acessar aí esses livros que, graças a Deus, carinhosamente a gente tem recebido da população, para fomentar esses estudos aí dos jovens que querem seguir uma carreira profissional, já determinando a área específica, né, de desejo. Legal. Cláudio, muita coisa, né, que a gente acaba não conhecendo. Eu falo, essa situação da Lua, né, se ela trouxe vamos dizer assim, uma coisa positiva nesse momento, se pode considerar, essa questão que a gente está tendo a oportunidade de conhecer melhor todas essas instituições que a gente já ouve falar, sabe da importância, sabe do trabalho, mas talvez, como a Kelly falou, só aquelas pessoas que acessam diretamente esses serviços, que são muitos, como a Kelly falou, talvez tenham conhecimento. Então é importante a sociedade como um todo conhecer o trabalho que essas OSCs desenvolvem e tirar essa visão que muitas vezes as pessoas têm, que essas OSCs elas atuam porque elas recebem verba pública. Não. O fato delas receberem qualquer tipo de recurso
é uma compensação, muitas vezes, por um trabalho muito maior que é realizado. E é uma responsabilidade, muitas vezes, que o poder público também não consegue cumprir, não consegue executar, e aí são essas OSCs que dão esse suporte. Então, a gente precisa valorizar cada vez mais, né? E quando a gente vê, né, essa situação que a gente vive agora de insegurança para essas instituições, a Kelly falou, por exemplo, né, a Fundação CDL ela tem uma mantenedora. Então, claro que para ela a situação também é de risco quando o projeto Voa Juventude pode ser comprometido, como ela já colocou, inclusive, na audiência pública, mas tem, né, tem outras OSCs que sequer tem uma mantenedora, né, que sequer tem... E, na verdade, é importante até destacar, porque, assim, as pessoas, às vezes até a gente, como agora eu falei, né, nós temos um projeto para montar a biblioteca e a gente depende de recursos para isso. O que as pessoas precisam entender é que às vezes fala assim, nossa, mas a CDL é rica, cheia de empresários, precisa pedir doações. Gente, existe um piso em que não pode ser passar, né? Até a própria mantenedora, a fundação é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Então, a gente vive, sim, para esses projetos acontecerem de doações, porque a CDL tem um piso máximo para ser repassado, né? Tem as próprias demandas enquanto entidade comercial, não pode dar esse suporte. Ela é a mantenedora, porque ela é a responsável, ela é a criadora, mas existe até um piso de complementação, como às vezes a gente precisa no final do ano, 13º, a própria fundação não consegue se manter para fazer o pagamento da folha, aí necessita de um complemento, mas até para isso existe uma limitação. Então é preciso que as pessoas tenham conhecimento, né, para não julgar uma coisa e deixar de um trabalho ser realizado por conta de idealizações que são totalmente desconhecidas, né? Então, a CDL não tem nada a ver com a fundação quando o assunto é a realização dos projetos das ações sociais. Que fique claro, porque existe muita confusão com relação a isso. Então, a gente, sim, é um braço, né, para o município, porque a gente sabe que a demanda é grande, como eu falei, e assim como a nossa, as outras instituições, elas realizam um trabalho muito peculiar. Então, assim, o atendimento é diferenciado. Nós conhecemos nossos jovens pelos nomes. As famílias, como eu te falei, a própria essa mãe que passou por essa situação, ela se sente tão com vínculo que ela veio nos procurar, independente de ter qualquer órgão que ela pudesse fazer isso. Então, isso é um trabalho de afetivo, de laços que são feitos, que a gente sabe que, às vezes, quando é um serviço muito amplo, é um serviço rápido, você vê um atendimento psicológico pela fila, pela demanda, é um atendimento de 20 minutos. Então, esses jovens têm o privilégio de terem mais tempo e mais convivência e assistência com essa equipe técnica por estar em um local menor, né? Então, é necessário olhar como um braço que ajuda, e não é um favor, né? Nós estamos desenvolvendo a responsabilidade social enquanto entidade, então ninguém está fazendo favor para ninguém, né? A gente executa um trabalho de qualidade que a gente se dispôs a fazer, e nesse caso específico com o repasse do fundo, que é obrigação ser direcionado para o fundo da infância. Então, são investimentos que devem ser feitos a favor da criança e do adolescente. Kelly, eu vou, e meu caro Rodrigo, se você quiser ficar à vontade aí, deixar algum link, algum fio pro segundo bloco, pode ficar à vontade. Acho que a Kelly já fez esse fio quando a gente vai voltar falando aí dessa questão da LOA, até para a gente entender qual o projeto que seria provavelmente impactado nesse momento com essa questão do impacto, como que a Fundação CDL está tentando administrar isso nesse período, né? Como a Kelly falou, que é um período, ela falou isso lá no início do programa, que é um período extremamente importante, que é justamente esse momento em que esses jovens não estão frequentando as escolas, né? Que eles mais dependem desses projetos, até mesmo para esse acompanhamento, para eles não ficarem vulneráveis
a todas as situações de risco que a gente sabe que existe na sociedade. Então, Perfeito. A gente vai voltar exatamente falando sobre isso, como que a Fundação CDL tem encarado todo esse impasse, né, da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Muito bom. São 8h01. Keller, vou pedir licença a você. Rodrigo, você que nos acompanha também, é rápido o intervalo. E achei interessante esse projeto aí com a atenção voltada para as empresas que atuam no porto. Acho que tem uma carência muito grande nessa área, muito bacana, boa visão. Mas a gente volta para falar mais sobre isso também. Agora são 8h02 em Campos, que tem tempo bom com 28 graus neste momento no centro. O Folha no Ar volta já no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E nesse bloco agora, já na abertura do intervalo, tem uma dica aí muito, muito bacana para você investir bem o seu dinheiro. Cuidado aí na hora de investir o seu dinheiro para, né, não cair nesses golpes aí de pirâmides. Preste atenção, muito cuidado. A Nauta XP Investimentos tem a melhor equipe, os melhores assessores para te prestar toda a assessoria e garantir a você melhor rentabilidade e total segurança. Minuto Nauta XP.